Olá, olá, minha companheira, meu companheiro, tô chegando. Fofocas quentinhas. Não, hoje eu quero falar, comentar com vocês isso tudo que está acontecendo na Fazenda 12. Fazenda 12 que vem batendo recordes de audiência aí para a Record TV, né? E virou quase um fenômeno de audiência, tem preocupado a Globo e tudo mais. Só que de repente começaram a acontecer coisas estranhas, né, nessa Fazenda 12. Primeiro foi aquela questão do carro de som, né? Um carro de som passando um recado para o integrante da casa, para a MC Mirella, para ela se afastar do Biel, para ela se afastar do Juliano, se aproximar só da Stephanie. Todo mundo ouviu, todo mundo entendeu o recado e nada aconteceu. Quer dizer, a gente imaginava que fosse ali ter expulsão, ou pelo menos uma grande punição e tal, porque a gente sabe, né? A gente sabe que não pode ter esse tipo de coisa, né? Não pode ter recado de fora, né? Esse contato com o mundo exterior, porque senão invalida todo o jogo, certo? Essa foi a primeira coisa estranha que aconteceu nessa Fazenda 12. Aí, em seguida, teve aquela história do Biel falar para Vitória Vilamarim, né? Como ela devia proceder lá com o poder que ela tinha nas mãos e tal, né? E aí foi anulado, tudo bem, bacana, foi anulado, e aquela formação de roça modificaram, a Thaís foi para o lugar da outra, né? Enfim, tiveram lá uma reação, pelo menos, né? Foi para o lugar da Raíssa, né? E a Raíssa ficou toda felizinha e tal, porque era uma injustiça mesmo, né? Porque tinha tido um recado explícito do Biel. E aí, o que a gente pensou? Vai ter punição. Vai ter punição, o Biel vai ser expulso, né? A Vitória Vilamarim vai ser expulsa. Nada aconteceu. Continuou tudo exatamente igual, né? O que vem quebrando toda a credibilidade do jogo, né? Quer dizer, o jogo começa a perder o sentido para o telespectador, né? Porque as regras rígidas é que fazem o jogo interessante, né? E de repente nada começou a fazer mais sentido. E para piorar muito, ontem, né? Teve aquela formação, aquele jogo, né? Para poder decidir quem seria o novo fazendeiro. Estava lá o Lipe, a Thaís e a Jaqueline, né? E o jogo tinha umas regras meio complicadas, tinha umas cartinhas que eles tinham que abrir, a bolinha tinha que cair num determinado cesto, e dependendo do cesto que caísse, tinham cartinhas e tal, e de repente, né, depois tinha que jogar e as bolinhas tinham que cair numa determinada faixa de cor, para valer 150, 100 ou 50. Bom, começou o jogo e a gente começou a perceber uma confusão na contagem dos pontos, né? O Mion diversas vezes diz, olha, fique tranquilos que a produção está anotando tudo. Só que a produção não estava anotando tudo, ou pelo menos estava anotando errado. E aí por diversas vezes eles puseram o resultado parcial errado no vídeo. E aí o Mion se desculpava, e aí tentava entender, e aí tentava acertar. Bom, a coisa foi modificando de um jeito, foi ficando uma coisa tão maluca que o Mion, como animador, começou a ficar sem graça. O público em casa, eu fiquei, acho que certamente todo mundo ficou confuso com relação ao resultado, já não sabia mais qual era o resultado certo, né? E aí deram lá o resultado que ganhou, né? Ao final deu até para entender, ganhou mesmo a Jaqueline. Só que
ficou aquela pontinha de dúvida. Será que estava certo esse resultado? Eu fiquei com a impressão de que estava errado. E pior, eu fiquei com uma impressão de que havia uma má-fé ali, que havia um direcionamento, que a Jaque tinha que ganhar e que a Thaís não podia ganhar, e nem o Lipe. Né? Mas o Lipe já estava meio que fora da competição, pelo que ele conseguiu de resultados. Né? Aí a coisa ficou bem esquisita mesmo, porque ganhou a Jaque, foi lá, fez aquele charme, né? Me passe o chapéu e tal, por favor, me passe o chapéu, passaram para ela e tal, ficou tudo bonitinho, mas ficou aquela sensação de coisa errada, de alguma coisa incomodava. Bom, os telespectadores, os internautas começaram a reclamar, dizendo que houve erro mesmo na contagem dos pontos, né? E qual não foi a surpresa de todos nós hoje, quando veio o anúncio de que hoje à noite não haverá prova, hoje não haverá prova de eliminação, a Eliminite, como ele fala, o Mion, né? Porque houve um erro lá na contagem dos pontos. Então, talvez a Jaque não seja a fazendeira talvez seja a Thaís, enfim, o que muda tudo no jogo. Olha, pode acontecer? Pode, claro, né? Tanto é que aconteceu, mas ficou uma sensação de má fé, ficou uma sensação de incompetência. Pegou mal para a Record TV, pegou mal para a equipe do programa, para a produção do programa, né? Em todos os sentidos. Primeiro pela desconfiança da má fé e segundo a desconfiança de incompetência. Um jogo como esse exige precisão. E aí não tem como não comparar com o BBB, né? O BBB tem jogos mais simples, mas que você vê fácil o resultado. E aí a Fazenda, eles complicaram tanto o jogo que ficou esquisito, né? Ficou estranho, ficou duvidoso. E isso é muito ruim para um reality que depende de transparência, né? É uma pena porque o programa está indo super bem, é um sucesso. O Marcos Mion é o apresentador certo para o programa, cada vez ele está melhor. Tem charme, tem elegância, tem graça no comando do programa, segura a onda lindamente, até com esses erros absurdos, ele tem segurado a onda muito bem. Mas, né, é complicado porque a credibilidade é tudo num programa como esse. E o programa perdeu a credibilidade. Essa produção, eu não sei se vão rolar cabeças, né? Gostaria até que não, mas que é grave, né? Que realmente a coisa é complicada, né? E vai ficar mais agora, a partir de agora, porque agora nem os jogadores acho que vão confiar mais no jogo, nem os telespectadores, nem os internautas, os grupos que são torcidas dos artistas, né, vão ficar em cima e vão ficar, às vezes até quando tiver certo o jogo vão desconfiar, né? Então a coisa vai ficar bem complicada. E hoje, para culminar com tudo isso, saiu uma pesquisa de uma empresa que é patrocinadora da Copa Libertadores, essa empresa dizendo que tem 33%, quer dizer, é uma pesquisa que eles fizeram, né, sobre o resultado da Fazenda, que dá 33% de ganho para Jojo Todinho. Em segundo lugar, para o Biel. Em terceiro, com 20 pontos para o Biel, 20%. Com 14 pontos para a Mirella e 11 pontos para o Mariano. Ou seja, os cantores, né? E aí você fica percebendo o seguinte, que os cantores, eles têm, como vou dizer, assessorias, né? Tem fã-clubes. Então fica meio injusto o jogo para quem, como o Matheus Carriere, por exemplo, não tem torcida, não tem fã-clube organizado, é um ator, né?
Então, fica estranho para a Lide, né? Aliás, estão empatados os dois, em 4% só, né? A Lide e o Matheus Carriere. Então, fica parecendo, dá uma sensação de injustiça no final do resultado. Porque aí as ligações são feitas por esses assessores, por esses fã-clubes, e claro que os cantores sempre vão ter vantagem, vão estar na frente, né? É esquisito, tá tudo muito esquisito nessa Fazenda 12. É preciso explicar tudo muito bem. Que pena. Beijos, dignidade já.